Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos aqui da IADAL, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Laje, pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Daniel Rodrigo da Silva. E hoje estaremos aqui comentando a segunda lição desse trimestre, que tem por título Imagens Bíblicas da Igreja. E conosco está hoje o evangelista David, que estará fazendo comentário dessa lição. Presbítero David. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, com o diácono Jonathan, o pastor Vinícius e por trás das nossas câmeras ali, o presbítero Márcio. Deus abençoe os irmãos, eu tenho certeza que vai ser uma aula proveitosa e maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Também está presente conosco nosso evangelista, pastor Vinícius. A paz do Senhor, meus irmãos. Glorificamos o Senhor por mais esta oportunidade de aqui estarmos para podermos falar desse tão grande amor da palavra do Senhor, aprendendo nessa lição de número 2, né? Hoje, nesse trimestre, nós iremos aprender sobre a igreja, né? E é importante nós sabermos a nossa função, aprendermos o que é ser igreja. E por isso estamos aqui para juntos aprendermos no decorrer dessa lição. Graças a Deus, então, como o pastor já disse, nós vamos comentar a segunda lição. E o nosso textuário diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 32. Também Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, nós estamos estudando a lição de número 2, como já dito, Imagens Bíblicas da Igreja. Nesse trimestre, nós estamos estudando a respeito de um assunto que dentro da teologia bíblica é denominado, né, David? Eclesiologia. Né? Doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Como nós vimos na primeira lição, o tema da primeira lição foi a origem da igreja, onde nós vimos aqui, aprendemos no domingo passado, sobre a origem da igreja. E hoje
falaremos sobre a imagem. Existem algumas teologias sistemáticas dentro desse âmbito de eclesiologia que menciona não somente imagens, mas dizem metáforas. Tá? Metáforas. Mas seriam representações, né? Isso. Representações. Representações. E é isso que nós iremos estar estudando aqui nesta lição. A introdução da lição nos diz: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela-nos um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam relacionamento, que descrevem a função e mostram que forma a igreja e a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função, a habitação dessa instituição criada por Deus. Ou seja, há várias passagens bíblicas mencionando, imagens de igreja. No Novo Testamento nós vemos muitas referências bíblicas mostrando-nos a imagem da igreja, como por exemplo, a igreja como coluna da fé, a igreja como coluna, a igreja como edifício, como lavoura, como noiva. Então, hoje, aqui, o que nós vamos aprender? Para não ficar tão extensa essa lição, o comentarista ele separou de uma forma muito interessante, que eu achei muito interessante aqui, esses três aspectos. Então, nós iremos aprender nessa lição a imagem que descreve relacionamento com Cristo. Então, nós vamos falar de imagens que revelam o relacionamento. Nós vamos falar das imagens que descrevem funções da igreja. E nós vamos explicar a imagem sobre a habitação de Deus. Então, imagem que descreve um relacionamento. Pastor Vinícius. O interessante é dessa imagem que descreve um relacionamento. A primeira é que o comentarista ele coloca sobre a noiva de Cristo, né? O que é noiva? Noiva é alguém que está desposado, né? E nós somos a noiva, porque nós ainda não casamos ainda, né? Nosso casamento vai ser lá nas bodas, né? Isso. Então nós estamos desposados, né? Mas mesmo estando desposado, o interessante é que no relacionamento, principalmente quando a gente olha à luz da Bíblia Sagrada, a gente tem que entender como que era o casamento lá no Oriente. A noiva lá já tinha um compromisso como se fosse casada já. Ainda não tinha contraído as bodas, mas já tinha aquele compromisso. Da mesma forma, nós como Igreja de Cristo Jesus, como noiva, nós temos que ter um compromisso com Cristo Jesus. A fidelidade, a aliança, né? Temos que ter esse compromisso. E por isso fala o quê? Relacionamento. Relacionamento. Então isso é algo importante, pastor. Por quê? Porque nós vemos essa noiva, essa imagem, né? O que vem a ser uma imagem? Algo que representa. Então é uma representação. Isso. Então nessa representação de relacionamento, nós vemos a igreja como uma noiva. Virgem e pura. Isso. Ou seja, né, o evangelista David, além dela ser a noiva, nós vemos essa igreja também como esposa. Isso, eu quero fazer um breve comentário sobre a noiva de Cristo, que tem essa diferença da noiva com a esposa. E o pastor Vinícius falou uma coisa muito importante sobre esse relacionamento, porque se a gente analisar nos dias de hoje, parece que a noiva perdeu a importância dentro da nossa cultura, aquela importância que tinha
daquele tempo, da pureza, né? Da fidelidade. Mas quando a gente fala de noiva, fala de relacionamento. Eu até peguei um autor que ele escreve, que ele colocou aqui noiva, relacionamento terreno. E esposa é como se fosse arrebatamento, relacionamento no céu. Então fala dessa profundidade de relacionamento. Porque a noiva é um compromisso firmado. É um compromisso firmado. É a preparação para o casamento. Então ser chamado, descrever um relacionamento, usando a imagem da igreja, como uma noiva de Cristo, é algo maravilhoso. Por conta desse motivo que a gente acabamos de citar aqui. E o interessante, Jonas, eu gosto muito dessa passagem, porque eu me identifico muito com esse texto que Paulo escreve no segundo epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2, ele diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? A responsabilidade que está sobre o líder que está à frente da obra do Senhor. E Paulo, por muitas vezes, eles chamaram ele de enérgico, né, de bruto, pela forma. Inclusive, na segunda epístola aos Coríntios, ele até tem momento que ele se retrata, pede até desculpa pela forma que ele falou, mas era o zelo que ele tinha para apresentar a igreja, ou seja, uma igreja imaculada, pura, sem pecado. É claro que todos nós pecamos, mas que não seja uma coisa que venha trazer escândalo, né? Que manche a imagem da igreja. Então essa é a representatividade, né, da noiva, né, como igreja de Cristo Jesus. E o que me chama a atenção também nesse primeiro ponto de noiva aqui, meus irmãos, é que a noiva, ela é aquela pessoa que ainda não contraiu núpcia. Isso aí. Ela não contraiu. Ela está se preparando para chegar esse dia, né? Ela está se preparando. Então isso é fantástico. Por quê? Porque o noivo, no relacionamento de um noivo e uma noiva, nós vemos que todo noivo ele tem ciúme da sua noiva. Ele não vai deixar ela se aproximar de qualquer coisa, né, pastor Vinícius? Ele não vai deixar ela, qualquer pessoa se aproximar dela, né? Verdade. E assim é o nosso noivo, não é isso, pastor Vinícius? Comenta. Ele nos guarda, né? Irmãos, outro texto aqui na parte aqui da esposa de Cristo Jesus, né? Diz assim, também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Cristo amou a igreja, né? Então por isso nós devemos amar, né? Cristo amou a sua igreja, dando a sua própria vida por ela. Da mesma forma, nós também temos que amar a Cristo e, se for necessário, até morrermos. Só que o interessante é que no casamento, né, aqui já está falando de casamento, né? Costuma muitas vezes, depois de um tempo, irmão, no casamento, esfriar esse amor. Aí quando eu estava lendo esse texto, inclusive o texto que é colocado aqui, Efésios capítulo 5, fala da igreja de Éfeso. Aquela igreja que amava, que tinha obras poderosas. Mas 40 anos depois você vai ver que na carta, né, que João escreve à igreja da Ásia Menor, né, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4, ele diz que Éfeso perdeu a sua primeira caridade, o seu primeiro amor. Aí me faz lembrar o seguinte, que muitas vezes nós podemos estar num relacionamento, debaixo do mesmo teto, mas não tem mais aquela cumplicidade. Verdade. Já não tem mais aquela vontade de estar junto, de se amar. E esse texto que está falando aqui sobre a igreja é isso, esse compromisso, aquela vontade de estar junto de Jesus, estar juntinho dele, estar conversando com ele, né? E a igreja de Éfeso perdeu essa primeira caridade. E o interessante é que no versículo 5, o Senhor diz assim, que viria e tiraria do seu lugar o seu castiçal. Sabe o que o Senhor está falando aí? Se vocês não voltarem ao primeiro amor, essa igreja vai fechar. E o que me chama a atenção é que a igreja que perde o primeiro amor, a igreja como esposa que perde o primeiro amor, ela fecha.
ela não permanece. É essa a minha visão aqui desse relacionamento, né, de Cristo com a sua esposa. Isso mesmo, porque quando fala de noiva e esposa, fala de nível de relacionamento, É isso né? aí. A noiva está se preparando para aquele grande casamento. E o pastor falou alguns minutos atrás sobre o compromisso da noiva daqueles dias. Era como se ela tivesse um compromisso de uma mulher casada. Se você for ler Mateus, tem até algumas Bíblias, tem a tradução que já chama como esposa, né? De vez numa versão noiva. Então você vê que aqui fala sobre esse nível de relacionamento, que tem que ser um relacionamento sem mancha, sem mácula alguma. E é o que o pastor mesmo falou, dentro do relacionamento, quando a gente fala casamento, a gente fala de intimidade, né? E a igreja tem que ter essa intimidade com Cristo. E como é que eu tenho intimidade? Na oração, na busca, na leitura da palavra. E há momentos, como o pastor mesmo falou, que a coisa pode esfriar, né? Que você desanima, que você cansa, mas você precisa entender, e essa imagem de relacionamento deixa bem claro que nós somos a esposa de Cristo. Isso é maravilhoso. E eu quero só fazer menção do texto sobre isso, lá em Apocalipse 21, até coloquei aqui, no versículo 9, que ele fala assim: veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 17, também vai fazer essa citação: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede vem, quem quiser tome de graça da água da vida. Então isso é maravilhoso, irmãos, coisas grandiosas do reino do Senhor Jesus. Então esse amor entre o esposo e a esposa, essa imagem, esse relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja, é porque essa realidade, esse sentimento chamado amor, ele existe. Ele existe e ele é muito forte. E Deus, ele nos ama, né? Como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor aqui é um amor que não tem como a gente explicar, né, A pastor? própria definição de Deus, Deus é amor. E além dessas imagens que descrevem relacionamento entre noiva, entre esposa, nós temos também o rebanho de Deus. O porquê que ele está colocando esse item de rebanho de Deus, evangelista David, nesse ponto de relacionamento? Quando a gente fala de rebanho de Deus, nós já pensamos naquela imagem que nós pertencemos a Cristo. Porque a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Totalmente dependente do pastor. Se você for ler João 10, você vai ver que ele vai falar: eu sou o bom pastor. E ele vai deixar claro o relacionamento de Jesus com a igreja. E isso é coisa profunda quando ele fala sobre esse relacionamento entre a ovelha e o pastor. Então nós somos ovelhas do pasto dele e somos o rebanho de Deus em relação a isso. Inclusive ele diz que ele é a porta, né? E aquele que entrar por ele, né, salvar-se-á, né? E em outro texto diz assim que encontrará pastagem, né? Então, como ovelha, irmãos, nós temos esse compromisso, principalmente a dependência do Senhor, né? Lembrando que nesse mesmo comentário aqui, a parte do rebanho de Deus, o comentarista também fala daqueles que estão à frente da obra, os pastores, né? Aqueles que têm um compromisso, que tiveram uma chamada para estar o quê? Apacentando, olhando pelo rebanho de Deus. Verdade. Né? E aqui o interessante é que Pedro ele diz assim, 1 Pedro 5, 2 e 3, diz assim, para que não venha administrar esse rebanho como se fosse dele, não por Ele autoridade. fala assim: servindo de exemplo ao rebanho. Aí que é o problema, né? Servindo como Exemplo ao exemplo. rebanho. Aí Tito, né, que é uma das cartas pastorais, o Senhor, Paulo diz assim: em tudo te dá por exemplo. Então o pastor tem que ser exemplo. E aproveitando aqui o gancho, eu quando estava vendo assim essa passagem aqui do relacionamento, né, e principalmente ovelha, me fez lembrar Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha, né? A ovelha desgarrada, ela sai, o pastor vai lá diligentemente, pega, coloca, olha o relacionamento do pastor. Sabemos que o Senhor é bom pastor. Nessa representatividade dessas parábolas,
tudo está falando de Jesus. Ele é o bom pastor, né? Ele é aquele que se preocupa com a dracma perdida, com o filho, né? Mas nós estamos falando aqui de relacionamento. E como nós estamos falando de representatividade, ou seja, representação de coisas que falam de relacionamento com Deus e principalmente a igreja, se nós formos ver, a ovelha faz parte de um rebanho, que por sua vez tem um pastor, que é Cristo Jesus. Olha só, o relacionamento. Depois vem o filho pródigo. O filho pródigo é o quê? Fala de uma família, né? Pertence a uma família. E nós pertencemos à família de Deus. Porque a igreja é uma família. Correto? E tem um pai. Quem é o pai? Jesus. Então esse relacionamento entre ovelha e pastor é algo fantástico, né? Só terminando aqui, na terceira parábola ele fala da dracma. Dracma fala de valor, ou seja, todos nós temos valores. E o interessante é que Mateus capítulo 3, versículo 44, diz que o reino do céu é como um tesouro. E a igreja está nesse contexto do reino do céu. Então todos nós temos valor e pertencemos a esse tesouro. E quem é o dono desse tesouro? Jesus Cristo. O próprio pastor É verdade. Davi, ele chega e diz, né, no Salmo de número 23, né? O Senhor é o meu pastor, porque ele está tendo relacionamento. Ele se põe no lugar da ovelha e põe Deus no lugar dele como pastor, Glória a Deus, naquele Deus. relacionamento. Verdade. E sabendo que a ovelha é dependente do pastor em qualquer circunstância. Então esse primeiro tópico é a imagem da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, do rebanho de Deus, descrevem esse relacionamento da igreja com Cristo Jesus. A imagem que descreve funções. Pastor Vinícius. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então todos, aqui logo de início no ponto A, aqui diz assim, geração eleita. Aí eu estava a meditar em Mateus capítulo 24, versículo 34, diz que as palavras do Senhor, né, passarão aquela geração, mas a palavra do Senhor não iria passar, né? Aí eu pensei comigo, mas geração, que geração é essa, gente? Né? Isso foi mais de 2000 anos atrás, só que essa geração aqui está falando da igreja. E a igreja todos os dias faz o quê? Novas pessoas se convertem. Então, essa confirmação só vai passar essa geração quando toda a igreja for arrebatada, for levada para o céu, né? Então, nós somos geração. Nós somos aqueles que o Senhor elegeu para uma grande obra. Aleluia. Mas o que vem então, evangelista David, ser essa imagem, descrever essa imagem como função, o que vem a ser essas funções? Ô, Jonathan, isso aqui eu gosto muito, porque esses 4 conceitos que estão aqui, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, todos eles apontam para o trabalho. Eu achei muito interessante isso, porque Verdade. todos eles prestavam serviço ao povo de Deus. O sacerdote prestava serviço ao povo de Deus, a nação santa prestava serviço ao povo de Israel. E essas funções são características da igreja, porque nós fomos chamados para quê? Para ser o povo que anuncia o evangelho. E aqui muda a versão. Por que muda a versão? Porque quando a gente olha lá atrás, você vai ver e vai perceber a responsabilidade de Deus com a igreja. Só que agora é responsabilidade nossa, como igreja, como geração eleita, como sacerdócio real. Nós somos chamados para falar de Jesus, irmãos. Nós somos a geração, a gente fala, gente, a geração do arrebatamento, mas é a geração que, se Jesus voltar, nós vamos continuar falando de Jesus. Isso aqui, irmãos, essa imagem, ela mexe comigo, porque não é para qualquer um, irmãos. É geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então, comenta um pouquinho sobre geração eleita, pastor Vinícius. Irmãos, olha só, o Senhor, ele sempre chamou um povo, né? Um povo para quê? Para ser uma referência, para ser um referencial.
Inclusive o evangelista David falou aí, inclusive Pedro, né? No finalzinho aí do 1 Pedro 2,9, ele diz assim: para que é uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido? Aí no final diz: para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Então, para que existe a geração eleita? O povo eleger, esse negócio de eleição é um problema, né? E aí vem aquele negócio de a pessoa diz assim: não, Deus já escolheu aqueles que vão. Não, o Senhor nos dá livre-arbítrio, né? Todos nós sabemos disso, né? Mas o interessante é que toda vez que falamos de predestinação, de eleição, você só pode aplicar aqueles textos ao quê? À igreja, porque é sempre no coletivo. Então nós, como geração, nós já fomos elegidos. Ou seja, se você permanecer fiel, salvo em Cristo Jesus, guardando os mandamentos, sendo santo, guardando tudo aquilo que o Senhor nos deu na mão, e principalmente a palavra de Deus, você já está predestinado a ir para o céu. Mas tem esse requisito, você tem que permanecer fiel. Aí sim, você é eleito. Ou seja, em Cristo, né, pastor? Todos formamos a geração eleita. Isso, né? aí. Porque, como nós aprendemos na primeira lição, a origem da igreja, vemos que a igreja, muito antes de ser constituída, ela já existia. Existia em quem? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, no próprio Jesus Cristo. Então, quando ele vem sobre a terra, a igreja já está nele. Verdade. Por isso que muito antes de existir igreja, ele fala, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas a igreja aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Ali aparece uma igreja em evidência, né? Mais evidente. Em crescimento, né? Um crescimento, né? Como o pastor Daniel falou, ali em desenvolvimento, aparece uma igreja já que outrora estava sido embrionada no próprio Cristo, agora ela sai para fora, agora ela começa a aparecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E essa igreja, ela é tida como essa geração eleita. Por quê? Porque ela foi formada em Cristo Jesus. Então, no momento que estamos em Cristo Jesus, nós formamos essa geração eleita. Logo, nós temos também o sacerdócio real. Quando a gente pega esse texto de 1 Pedro 2,9, quando ele fala geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, você faz aquele contraste de privilégio e responsabilidade. Porque você fala: eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real. Mas você tem que lembrar que você tem uma responsabilidade em cima disso. E qual a responsabilidade? O pastor Wilson acabou de ler, anunciar o evangelho. Tem muita gente que só quer ser geração eleita para fazer parte dos benefícios da obra do Senhor, mas não entende o tamanho da sua responsabilidade. E a gente é geração eleita, a gente anuncia Jesus não somente dentro da igreja. A gente anuncia Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, no meio da nossa família. Isso é fazer parte, ser geração eleita, ser sacerdócio real. Real, não é de mentira, é real. Então, essa é a diferença. Eu quero fazer esse contraste desse privilégio, mas também da responsabilidade. É interessante que o sacerdote, né, ele tinha uma função: levar a palavra dos homens a Deus. Então, da mesma forma, nós hoje temos essa responsabilidade de sermos intercessores, né, de falarmos do amor do Senhor e principalmente, né, anunciar essa tão grande obra, esse tão grande amor de Deus, né? E muitas vezes nós perdemos essa, como eu falei lá, eu gosto muito daquele texto da carta de Éfeso, né? Porque muitas vezes me traz à tona que eu não posso perder esse desejo de falar do amor de Jesus. Ou seja, esse sacerdócio real, ele vem da imagem do Antigo Testamento, né? Lá no livro de Levítico, onde Deus escolhe uma família, escolhe o Arão ali, né? E sua família como sacerdote, chama-os como sacerdotes. Então ele passa a exercer funções ali no tabernáculo,
né? Ele passa a trabalhar ali no tabernáculo juntamente com seus filhos. Então, o povo que ficava do lado de fora, com certeza tinha vontade de estar ali dentro. Com certeza. Verdade. Com certeza tinha vontade de querer ajudar. Com certeza tinha vontade de querer tocar em um objeto daquele, sagrado, né? Que nesse momento só os sacerdotes podiam fazer. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que entrava dentro do Santo dos Santos, né? Somente ele podia fazer. Somente ele podia fazer isso. Aí vem o Novo Testamento e Pedro nos revela: vocês agora, vocês não são somente essas pessoas que olham, espectadores, vocês são sacerdócio real. Isso é extraordinário. Vocês têm acesso ao Santo dos Santos. O véu se rasgou de alto a baixo, Isso é né? extraordinário. Né? O interessante é que quando o Diácono Jonas estava comentando acerca do sacerdócio aqui, né, de Arão, olha que privilégio, né? Privilégio, ser sacerdote. Somente ele, inclusive, houve um momento que houve até uma demanda, né? Por que só Arão pode acender incenso? Os irmãos lembram desse texto, né? Você vê, isso é o quê? É o privilégio. Mas com privilégio vem o quê? Responsabilidades, né? Ele não podia fazer de qualquer maneira, tinha que se santificar, né? Tinha que se purificar, tinha que se abster-se. O estado dele era tão santo que tinha placa, né? Santidade ao Senhor. Isso aí. Então, nação santa e o povo adquirido. O que nós vemos? Nós já até comentamos acerca disso, né? Que nação o quê? Primeiro o Senhor chama o povo de Israel para ser o quê? Um referencial às demais nações. Hoje, a igreja é a referência para o quê? Os demais povos. As pessoas que estão fora da igreja, né? Tem que ver a igreja como um referencial, como um farol, né? Que brilha em meio às densas trevas, né? Nós temos que ser luzeiros, como astros no mundo, como Paulo diz, né? Então nós temos que ser referência. Aí, ó, mais uma imagem da igreja, né? O farol, né, que ilumina, como astros no mundo. Ou seja, nós devemos ser inteiramente consagrados a Cristo. Isso? Então, além dessas imagens que descrevem funções de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, nós também temos o corpo de Cristo, evangelista David. Verdade. Isso aqui é muito interessante falar, e até gostou de falar sobre isso, né? Que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Então, cada um de nós que fomos inseridos no corpo de Cristo, nós somos inseridos com uma finalidade, pastor. Vamos inseridos com uma finalidade. Aqui, para falar de forma bem clara, é como se estivesse falando, ninguém é melhor que ninguém. Cada um dentro do corpo tem a sua importância. Cada um de nós. Por isso que Deus chama uns para diáconos, para pastores, outro para ser um zelador, outro para ficar na porta, mas cada um tem sua função e é de muita valia para Deus. E todo esse corpo só funciona bem, isso aqui que eu acho extraordinário. Todo o corpo só vai funcionar bem se todos os membros estiverem conectados. Em harmonia. Isso aqui fala de unidade. Então essa imagem do corpo de Cristo fala de unidade, fala de estar em harmonia, porque se tem alguém dentro desse corpo que não está funcionando bem, todo o corpo não vai funcionar legal. Não é isso, pastor Vinícius? Se tiver ferido, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Agora, interessante, e se tivesse sido cortado fora? Se achegar logo, o que vai acontecer? Vai necrosar, né? E aí não vai ter como voltar novamente ao corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como corpo, cada um de nós temos uma função. Verdade. Imagina se eu não tivesse os meus dedos, né? Ainda que muitas pessoas vivem, né? Mas há um privilégio. Então cada um de nós temos uma função. Não dá para ser igreja sozinho, né? Não dá, não. Eu preciso do evangelista dele, preciso do diácono. Inclusive nós estamos aqui porque um precisamos do outro. Verdade. Isso fala de unidade. Né? E a cabeça desse corpo? Isso, é a cabeça. E a cabeça do corpo, né? A cabeça do corpo é o nosso próprio Cristo.
O interessante, agora você me fez isso, desceu do céu agora. Existe uma síndrome chamada, não está aqui no esboço não, tá, irmão? Acho que é síndrome de Tourette. Eu não sei o nome direito, mas é Tourette, em que o corpo não obedece à ordem da cabeça, sabia? A pessoa muitas vezes dá espasmo, ele não quer fazer aquilo, a cabeça dá uma ordem, mas o corpo faz outro. E tem muita gente que tem essa síndrome de Tourette, então, né? uma crise instaurada aí no meio da nossa Cristo igreja. manda fazer uma coisa e ele faz outra, entendeu? Então nós aprendemos no primeiro tópico sobre a igreja, uma imagem da igreja como relação, né? Nós aprendemos nesse segundo tópico a imagem da igreja que descreve funções, falamos de sacerdócio real, geração eleita, do povo de Cristo, do corpo de Cristo que tem suas funções, e vamos para o terceiro ponto, né? Que é imagens que descrevem habitação. Pastor Vinícius, santuário de Deus. O que é o santuário? Santuário é nada mais, nada menos um lugar em que foi consagrado, né? Foi consagrado o quê? Para que fosse a morada de Deus. Ainda que nós sabemos que Deus não mora em lugares feitos por mão do homem. Então, aonde o Senhor mora? Dentro de cada um de nós. Que unidos somos a igreja. Então, o Senhor habita no meio da igreja, né? Então, nós somos santuários de Deus. Nós somos santuários de Deus. Ainda que existe a casa, né? Como diz assim, essa casa será chamada casa de oração. E ali estará o meu nome. Então, santuário, a igreja recebe o nome, né? A igreja templo como santuário. Mas o santuário mesmo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós, e não eu sou a igreja. E sim nós. Ou seja, esse santuário de Deus, como eu posso ver aqui, que ele coloca aqui, que é um ponto muito importante, evangelista David, que ele fala assim, ó, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus, a habitação de Deus, onde Deus habita. Por isso que o texto diz que o Espírito Santo ele habita na nossa vida. Ele mora na nossa vida, né? Verdade. Isso aqui é muito importante. Eu quero pegar a fala do pastor Vinícius para falar agora. Essa ideia de nós sermos igreja, nós somos a igreja, é uma ideia que parece que está mais viva nos últimos dias, Diácono Johnson. É uma ideia que ela vem nos últimos tempos, até debatida assim na internet, né, nas redes sociais, de nós somos a igreja. Então aqui nós não estamos, a presença dele dentro de nós não estamos menosprezando a casa do Senhor, porque nós sabemos a importância da casa de Deus, de estarmos na casa de Deus, nos reunirmos na casa de Deus. Mas nós sabemos que a casa de Deus está dentro de nós. E isso aqui também eu acho um privilégio muito e muito grandioso, porque lá no santuário, lá na casa do Senhor, do Velho Testamento, Deus se manifestava uma vez ao ano, né? Deus descia e fazia a sua manifestação. E agora Deus mora dentro, o Espírito Santo mora dentro de nós e ele pode se manifestar. E é só nós clamarmos a ele que Deus se manifesta dentro de nós. Então essa ideia de nós sermos igreja, nós somos a igreja do Senhor e o Espírito Santo faz morada dentro de nós, é uma ideia que está viva nos últimos dias. Mas isso também vai nos falar, porque a Bíblia nos escreve que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo. Isso é o templo do Espírito Santo, nós também temos que zelar por esse templo. Não podemos levar uma vida de qualquer jeito, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Ou seja, esse santuário, né, pastor Vinícius, ele pode ser profanado, né? Ele pode ser profanado. Ele é a habitação de Deus, mas ele pode ser profanado. Verdade. Explica isso pra gente aí. O que é profanação? Profanação é quando você não dá o respeito próprio àquilo que foi consagrado por Deus, né? Então, tudo que é relacionado com igreja fala de santo. Tudo tem que ser santificado, né? Igual, por exemplo, você pode profanar o templo do Senhor, né? A igreja, quando você usa um instrumento da igreja para uma festa mundana.
Isso é uma forma de profanação. Do mesmo jeito que eu, como templo e morada do Espírito Santo, eu posso profanar também o meu corpo através do quê? De impurezas, de prostituição e muitos outros pecados. Isso, de certa forma, é uma profanação. Verdade. Nós vemos aqui nesse primeiro tópico desse terceiro subtópico aqui, desse terceiro tópico, desse primeiro aqui que é o santuário de Deus, né? Nós temos o segundo, a casa de Deus. E qual é essa diferença entre santuário e casa? Não dá um sentido muito parecido? Parece ser a mesma coisa, né? Mas 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai falar que a igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse é o conceito da igreja como sendo a casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento. Agora, o que eu acho mais interessante aqui nesse texto, Jonathan, quando a gente fala que a gente... É porque Romanos capítulo 5, vai dizer que a gente era inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Isso aqui é tremendo. Só que Efésios capítulo 2, versículo 19, vai dizer que nós somos membros da família de Deus. Nós saímos de um estado de ser inimigo de Deus para agora ser família de Deus, a casa de Deus. E filho fala de intimidade. Filho fala de intimidade. Nós temos essa intimidade com o Pai. Temos essa intimidade com o Espírito Santo. Casa de Deus. A casa de Deus, eu gosto de sempre pensar dessa forma, porque quando fala casa de Deus, pode ser duas coisas, né? Pode ser o templo do Senhor, mas quando a Bíblia vem falar casa de Deus, ela está falando também de nós mesmos. Nós somos a casa do Senhor. Então nós somos a casa onde Deus habita nela. Aqui o comentarista ele fala acerca da família, né? A gente tem que entender, irmãos, que a primeira igreja é a minha família. A primeira igreja é a minha família. Então, se você tem uma família desestruturada, você vai ter uma igreja fraca também. Verdade. Porque tudo que está lá vai trazer para cá. Então, a primeira igreja Reflete, né? é a minha família. A primeira casa é o meu lar. Depois, nós estamos aqui unidos, né, nesse corpo, como uma família também, dentro da casa de Deus, que é a igreja instituição, tá, irmão? A igreja instituição. Ou seja, quando ele descreve essas imagens da igreja como um santuário, ou seja, nós somos esse santuário, onde Deus habita em nós, né? E nós também somos a casa de Deus, pertencemos à família de Deus, né? Porque casa, no sentido bíblico, tem vários significados. E um desses significados é família. Observe que no Antigo Testamento, a nação de Israel só floresceu por conta da família de Jacó. Verdade. A igreja de Cristo é família de Deus, então ela só vai florescer por intermédio de Cristo Jesus, né? Logo, uma igreja forte, formada por famílias igualmente fortes, ou seja, nós somos uma família, né? Não tem acepção de pessoas aqui. Não existe acepção de pessoas aqui. Não pode ter. Ou né? não pode ter acepção de pessoas. Somos Isso aí. todos membros de uma só família. De uma só família. Somos a família de Cristo. Tá? Da família de Cristo. Então, além de sermos santuário de Deus, além de sermos a casa de Deus, pertencemos à família de Deus, nós temos o privilégio de ser a igreja de Deus. Pastor O Vinícius. interessante é que, logo você falou assim, não pode haver acepção de pessoa. A primeira coisa que vem à minha mente, nós temos que entender, inclusive foi falado isso na primeira lição, né, sobre a igreja, a origem da igreja, que existe, irmão, a igreja local, em que eu faço parte dele, estou arrolado no rol de membro da igreja Assembleia de Deus de Alto Laje e Adal. Só que o principal de tudo é ter meu nome escrito no livro da vida. Verdade. E lá, só aqueles que são arrolados no rol que é chamado a igreja mística, a igreja invisível. Então, dentro da igreja local, você vai encontrar acepção de pessoa? Vai. Só que na igreja mística de Cristo, só vão estar contidos ali as pessoas que não fazem acepção de pessoa. Então, se eu quero ir para o céu, eu não posso fazer acepção de pessoa. Se eu quero morar no céu, eu tenho que amar o meu semelhante, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo e, primeiramente, a Deus sobre todas as coisas. Então, é interessante a gente saber distinguir isso. Porque muitas vezes
Eu chego na igreja, tem isso, tem aquilo. Irmãos, isso sempre houve e sempre haverá. Só que na igreja mística, a igreja que Cristo vai levar para o céu, não existem essas coisas. Então, evangelista David, qual é o privilégio de ser igreja? Então eu finalizo o ponto 3, quando ele escreve aqui no último parágrafo. É um privilégio fazer parte da igreja de Cristo, porque ser chamado de noiva de Cristo, fazer parte do rebanho de Deus. Só quem vive a igreja, que está inserida dentro dela, pode ter esse privilégio. Eu sempre costumo dizer que eu não nasci no lar evangélico, não nasci nesse lar, então eu conheci os dois lados. Eu também. E hoje eu posso falar de boca cheia que é um privilégio fazer parte da igreja de Deus. É um privilégio você poder passar por lutas e dificuldades, mas saber que tem um Cristo, que quando você clama a Ele, Ele te ouve, Ele te responde. E só pegando um adendo da palavra do pastor Vinícius, aonde tem gente junta, ser humano junto, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas nós como igreja não devemos olhar para as pessoas, para os problemas das pessoas, para as dificuldades, nós temos que olhar para Cristo, que é a cabeça desse corpo quando nós estamos inseridos. Então, a palavra para a gente finalizar esse ponto 3, na minha opinião, é privilégio fazer parte da igreja de Cristo. Logo, nós temos a finalidade de que a igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Glória a Deus. Deus, ele vive no Senhor, pastor Vinícius. Deus, ele vive no Senhor, evangelista David. Deus, ele vive em mim. Deus, ele vive em nós, né? Então, isso é um privilégio, é fazermos parte da igreja de Cristo. O interessante é que o Senhor, ele faz uma promessa, né, antes de ser assunto ao céu, e diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Que privilégio. Uma afirmação poderosa. Aleluia. Que privilégio, irmão. Ele está conosco todos os dias. Não perde uma batalha, né? Isso é um privilégio, irmão. Ser igreja de Cristo, ó, aleluia. Isso é um privilégio. Glória a Deus. E nós somos um povo abençoado, irmão, porque nós temos várias promessas e por muitas vezes nós perdemos por não tomar posse dessas promessas. E estão todas na Bíblia. Basta lermos, conhecermos o manual que vai nos levar para o céu, que é a Bíblia Sagrada. Somos privilegiados, porque temos o nosso Deus, que habita conosco, fala conosco, está conosco, de manhã, de tarde, de noite. Eu sei que Ele está comigo. Eu entro no carro para trabalhar. Senhor, Tu está aqui comigo, me guarda. De vez em quando eu vejo cada livramento, porque sou privilegiado, rapaz. Verdade. Privilégio. Privilegiado. Privilégio. É nessa definição que eu deixo. Eu vou usar até aquele meu jargão. Eu estou sentindo Jesus aqui. É verdade. Logo, Glória a Deus. acabamos de concluir mais uma lição e a conclusão dessa lição diz que nesta lição aprendemos através das imagens bíblicas o que a igreja é, quão importante ela é e ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o lugar na igreja, o corpo de Cristo. Desta forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Suas considerações finais, evangelista David? O comentarista foi muito feliz quando a gente consegue entender o nosso lugar, o nosso papel dentro desse corpo de Cristo como igreja. A gente trabalha melhor, coopera melhor para o funcionamento do reino de Deus. Nossa intenção é a mesma, é ir morar no céu com Jesus. Então, quando a gente entende o nosso lugar, a gente coopera melhor para o reino de Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos aprendendo essa lição tão maravilhosa e poderosa. E quero deixar um recado para os irmãos, para a gente finalizar, que você também compartilhe com os grupos aí que você conhece, compartilha na sua rede social. E essa também é uma forma de você evangelizar e ganhar uma para Cristo. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigado, evangelista David. Prazer é todo nosso. Evangelista Vinícius também, com suas considerações finais. Irmão, eu agradeço a Deus, porque todas as vezes que sou chamado para falar do amor de Jesus, eu me alegro. Por quê? Porque uma das primeiras promessas que eu fiz a Deus é que todas as vezes que eu fosse chamado para falar do amor de Jesus,
que Ele me desse sabedoria, porque o único que nos dá sabedoria é Deus, e principalmente para falarmos da palavra dEle, né? E para mim é um privilégio poder estar aqui junto com os irmãos, podendo falar desse tão grande amor e dizer a você, se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, venha para a EBD, venha aprender a palavra de Deus. E aí você vai aprender qual é a sua função, o que você deve fazer para você herdar o reino dos céus e principalmente ser um crente melhor. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite. Entregamos agora, encerramos esse final, mais esta lição. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do A Senhor. paz do Senhor